Coronel Lopes, boa noite. É um prazer estar com você nesta oportunidade aqui em sua residência, né, para um bate-papo informal, agradável, certamente, e de compartilhamento de experiências, certamente trarão a outras as pessoas que nos escutam oportunidade de reavaliar as suas vidas, modificar os seus conceitos, né, e incorporar algo que você possa ter passado para cada um deles. Deixa a palavra com você. Eu queria que você iniciasse me dizendo como você vê o rádio no dia a dia, qual a importância desse meio de comunicação. Boa noite, nobre confrade e amigo Sanches. E boa noite a todos os ouvintes da rádio Fala Sanches Weber. Eu fico muito gratificado, Sanches, de ter recebido o seu convite para um bate-papo nesta noite. Eu não sou uma pessoa de me oferecer, de falar muito, não. Mas eu sei falar, conversar, eu gosto de falar. Você me faz uma pergunta, como é que eu vejo o rádio neste momento, né? Sim. O rádio. Se não me falha a memória, 100 anos de aniversário, né, do rádio. 100 anos de aniversário do rádio. Eu vou começar falando da época da minha adolescência. Sanches. Ok? Que eu saía da minha residência no João Paulo, atravessava a ponte do São Francisco de canoa, não tinha ponte naquela época, tirava o chinelo, lavava o pé do lado de lá para assistir o jogo do Brasil, Pelé jogando, com meu amigo lá, Santana, que fazia liceu comigo na época, assistir o jogo pelo rádio. E essa importância do rádio nunca se perdeu. Hoje, nós temos a televisão, temos muitos meios de comunicação. Nós estamos aqui hoje, está fazendo o rádio Fala Sanches no web, nós estamos na rede, mas sem hipótese alguma esquecer a importância do rádio. Ele é importante ainda até hoje. E as rádios que ainda existem, estão funcionando, todas têm a sua importância. Coronel, eu percebi, né, que você introduziu a sua fala, né, falando da infância, né, de algo do passado. Conta a sua infância em Bequimão. Como que você teve a sensibilidade de, a partir daquele convívio, né, de uma comunidade bem simples, né, buscar o crescimento até atingir a sua posição? O que lhe inspirou a sair daquele ambiente e progredir? Sanches, olha, eu não sei nem se minha mulher vai gostar de saber que eu falo essas coisas. A necessidade. Naquela época, não se tinha outro estudo no meu município, assim como era no demais município, talvez até no seu também. O máximo que se tinha era o primário. Quando se terminava o primário, a pessoa já se considerava formada. Estudou, tem já o primário. Eu sou filho de uma mãe índia, de Aranhanguá, Alcântara, e um pai de Bequimão, do povoado Maria Rita, em Bequimão. Todos dois sabiam apenas fazer o nome, e minha mãe era um pouco mais evoluída. Já ensinava também no povoado dela as pessoas a formar as palavras. Então, eu sou
o 5º filho dos 16 filhos da meu pai para minha mãe naquela época. E ainda hoje. Hoje nós somos menos que já faleceram alguns. Então eu só tinha um caminho. Estudar. E eu gostava de estudar. E a oportunidade que eu tive foi sair de Bequimão para vir morar com um tio meu. Essa história eu conto no meu primeiro livro, Coronel Lopes, uma experiência de vida. E lá eu falo muito em Casimiro Guzmão, que era um subtenente da polícia. E eu fui morar com ele. De lá fui para o João Paulo, tomava conta de um comércio no João Paulo, mas eu estudava no liceu à noite, coisa que bem poucos meninos de hoje se sujeitariam a fazer. Eu não tinha salário, mas o que é que eu olhava? Eu almoçava bem, jantava bem, tinha o direito de sair à noite para a minha escola, meu colégio, o liceu, que eu fiz a seleção para fazer o ginásio no liceu. E aquilo para mim já era bom, já me apresentava assim um crescimento da minha vida. Está entendendo? Então, a necessidade fez com que eu me jogasse de lá para cá. E ao chegar em São Luís, como foi o seu passeio no sentido de crescimento, no sentido de busca, no sentido de transformar a sua vida pacata numa vida que pudesse ter uma ascendência, que pudesse ter uma família, né? E viver de uma forma mais saudável? Conte-nos um pouco sobre isso. Olha, eu nem sabia que tu queria saber era da minha vida, mas eu nem sabia que tu queria detalhes da minha vida. Mas já que tu fez uma música para mim e contou um bocado de coisa, eu fiquei muito satisfeito com aquilo. Não, aí a partir daí, Sanches, eu estudando e trabalhando, eu concluí meu científico, na época não era clássico, científico, no liceu. Eu concluí o científico e optei para a área técnica no liceu. Depois, em 1970, já com o meu científico concluído, o que é que acontece? Meu desejo era procurar um emprego. E naquela época, eu não vou ter acanhamento de dizer, ninguém gostaria de ir para a Polícia Militar, não sei por quê. Talvez foi Deus que me orientou, diz, vai, que lá tu passa logo. 43 vagas surgiram em 1970. Se ninguém queria ir, você foi. E eu queria me empregar. Okay. Aí o que é que acontece? Meus colegas, eu me lembro bem que o Santana, que Deus, eu não sei, eu nunca mais olhei, mas acredito que ele ainda é vivo, Marcelo, engenheiro também da CAEMA hoje, faz tempo que ele não se vê, e muitos outros colegas daquela época, ele disse, rapaz, não bora fazer o vestibular. Eu digo, não, eu quero é me empregar. E fiz a seleção para a Polícia Militar em 1970. Passei em 16º lugar. Me submeti a um exame pesado de educação física. Era uma verdadeira Olimpíada. Corrida, lançamento de dardo, salto na caixa de areia, 5,5 metros, e não podia saltar pisando com a mão para trás ou caindo com a mão para trás, que era reprovado. Abdominal, 35 abdominais, barra lá no 24BC, subia num ferro que tinha na frente ali, até bater com a mão numa peça de concreto lá em cima e descia. Então tudo, ainda tinha natação e corrida de 12 quilômetros, não, de 3 quilômetros em 12 minutos. Certo, eu me submeti, passei. Viajei para Fortaleza, não tinha curso de academia aqui, tinha Rio, São Paulo, não, Rio Grande do Sul, Bahia, Rio de Janeiro, e eu optei para Fortaleza, que era mais perto. Certo. Assim foi. E aí eu saí aspirante em 1973 e voltei para a Polícia Militar. Voltou. Com a volta à Polícia Militar em São Luís, como você avançou até chegar ao nível de coronel? Então aí agora eu vou te dar uma aula.
do militarismo. É o jeito que também sirva para muitos aqui que estão me ouvindo. Ali, quando tu chega aspirante numa corporação, tanto no Exército, Marinha, a Polícia Militar, o aspirante ele tem 6 meses chamado estágio. Ele vai estagiar por 6 meses. É classificado num determinado batalhão. Eu fui classificado no 1º batalhão, na 2ª companhia do 1º batalhão. O finado coronel Cristiano era o meu comandante como capitão. E a partir daí, deu 6 meses, a minha promoção foi imediata para 2º tenente. E concorria todas as promoções com o tempo, independentemente de fazer qualquer outro concurso. 2 anos após, 1º tenente, vaga existia. Aí mais uns 2 ou 3 anos após, eu fui promovido a capitão. E aí demorou, porque tu para sair do quadro de oficial intermediário, que é de tenente até capitão, para ir para o quadro de oficial superior, que é de major até coronel, tu depende de fazer um curso superior lá fora. E eu viajei para Fortaleza novamente fazer o curso de aperfeiçoamento oficial, lá em Fortaleza. De lá eu voltando em 84, aí comecei novamente a ganhar as minhas promoções até o posto de coronel. E, coronel, nesse período que você de aspirante a coronel, quantas vezes você foi preso? Nunca. Nunca foi preso? Nunca, graças a Deus. Olha, foi até bom tu tocar nisso. Foi até bom tu tocar nisso. Olha, na época que eu cheguei aqui, a disciplina era dura. Muito dura. Tu não andava, tu não fizesse a barba para entrar em forma, sai de forma, vai fazer a barba. Não é obrigado a prender o policial, né? Chegou o seu equipamento, volta a pegar o equipamento. Ele dava o jeito dele, voltava a entrar em forma com o equipamento. E eu, graças a Deus, sempre fui disciplinado. Meus superiores nunca pegaram nada de mim assim para me judiar, não. Eu vi uma passagem sua em um dos seus livros, né, e também durante as nossas conversas. Sim. Você falou que teve uma oportunidade lá quando você foi de São Luís para Fortaleza, né, que iniciou lá na Escola Militar, né? Sim. Que foi o momento de maior superação sua. Conte um pouco desse momento. Por que eu quero dizer isso? Porque os ouvintes querem saber como você conseguiu sair daquela condição e completar o curso, que em determinado momento foi um momento muito, muito difícil. Naquela época era muito duro. Hoje acabou. Acabou essa parte. Essa parte já foi superada. Naquela época tu chegava, assim que eu estivesse chegando, eu não sei nem comparar. Era o chamado trote, como até nas universidades também existia. E um trote muito grosseiro. Pessoa que nunca tinha convivido naquele ambiente estranhava o trote. E eu estranhei muito. E muitos colegas meus. Teve um colega meu que pensou em voltar. E eu também pensei, mas não adiantava eu voltar, porque eu não tinha outro caminho. O caminho era aquele. E Deus ajudou. E eu chegando na academia, no auge do trote, começaram as aulas, e eu na sala do 1º ano, que eles chamam de bicho, né? Ainda com a bicharada, veio um capitão, que era do setor de ensino, e mandou que eu saísse da sala do 1º ano e fosse para a sala do 2º ano. Por quê? Porque eu já tinha o ensino 2º grau da época. Todos que tinham o 2º grau ia fazer o 2º ano e não o 1º. Porque o 1º ano ia dar as matérias correspondentes ao 2º grau. Química, física, português, para depois ele passar para as matérias militares. E eu já tinha, entendeu? Então meu sofrimento foi pouco, mas foi duro no início. Coronel, a vida sua tem os aspectos profissionais, né? E tem o lado familiar, né? Como que você tipo assim, seguiu o caminho da família, como nasceram os filhos, como você convive com a sua família? Conte-nos um pouco sobre isso, por gentileza.
E eu até gosto de falar isso, tanto é que eu botei no meu livro, Coronel Lobo, uma experiência de vida. A primeira coisa que eu pensei, morando no quartel do Desterro, no alojamento, morei no quartel até o posto de primeiro-tenente, fazia simultaneamente a minha casa no bairro de Fátima, Rua 1º de Janeiro, atrás da igreja de Fátima. Estava construindo e morando no alojamento. E procurei uma pessoa para casar comigo, uma companheira para mim. Fiz até um poema recente a respeito. Sim. Então, o que é que acontece? Tu não pode, senhor, escolher uma pessoa para casar sem saber a origem, de onde veio, quem é. E eu digo até, quando eu falo, que eu planejei o meu casamento. Fiz um planejamento mental, comigo mesmo. O que é que eu pensava, assim? Se eu arranjar uma esposa aqui em São Luís, que eu não sei quem é, de onde veio, dançando numa festa qualquer, eu não sei, eu tinha insegurança. E botei na cabeça, minha esposa tem que ser lá do meu interior, da terra aonde eu nasci. Não tirei mais isso da cabeça. E encontrei com a Emília, né? Hoje minha esposa, 49 anos de casado, e começamos a namorar escondido. Naquela época tu namorava, não ia para casa de pai, nem ela vinha para minha. Deus ajudou, que botou o pai dela, botou a parte dela aqui, ela veio estudar para São Luís, melhorou, saía do quartel a pé, não tinha carro, ia lá para o bairro da Belira, no bairro do Lira, namorar na casa da irmã dela. E pronto, isso durou 4 anos. 4 anos. 4 anos de namoro e noivado, nós casamos. E hoje eu tenho 3 filhos, Adriano, Alma e André também nasceu. Muito bom. Mas você também é poeta, né? Escritor, né? Como é que você, com tantos compromissos, né? Com a família, compromisso profissional, né? Ainda consegue escrever? Me conte sobre isso, meu irmão. Eu quero aprender também. Agora essa aula eu vou dar, mas não é tão barato não, Sanches. Ninguém escreve melhor do que você, Sanches. Eu estou diante do maior escritor, o maior poeta do Maranhão. Obrigado. Olha lá, eu sou formado em Física, meu curso superior, depois da Polícia Militar, eu sou formado em Física Licenciatura. Por quê? Na época que eu entrei na polícia, o salário era muito pouco, muito baixo. Eu não tinha condição de comprar uma moto para andar. Eu andava a pé, de ônibus, fazendo faculdade juntamente com a minha mulher. Desculpa, nessa época já havia moto, moça? Já existia, era Vespa. O nome era Vespa. Aí o que é que acontece? E eu queria outra coisa para somar. Olhei pela Constituição e cargos que podiam acumular. Médico com médico podia acumular. Técnico e professor podia acumular. E eu pensei, eu vou fazer o vestibular para magistério. Me licenciei em Física e imediato me formei em 1981. Nessa época não tinha concurso, não era obrigado. Entreguei meu currículo e me chamaram imediato, o governo João Castelo, que Deus o tenha, né? Contratou muita gente e eu fui um dos contratados no governo dele, 81, e me aposentei como professor de Física. Hoje sou professor emérito de Física. Não, eu sei, 2012, realmente, obrigado pela né? correção, não dá os 30 anos. Bacana. Me aposentei por tempo tempo sério. dizer, você sabia que essa nossa conversa está ocorrendo aqui, nesse momento, devido à criação da rádio Fala Sanches Web, que nós criamos exatamente no dia 13
fevereiro, que é o dia do rádio, né? E juntamente aí com o nosso querido Fábio Hunter, né? Que eu sou um dos associados do grupo Hunter, né? Mas eu quero dizer para você, professor, que essa ideia, ela surgiu a partir de você. E eu quero aqui aproveitar para dizer publicamente isso aqui. Vou dizer por quê. Certa vez eu conversava com você, aí você me disse assim, Sanches, como é que está o teu YouTube? Né? Foi. Aí eu digo, pô, YouTube, eu não gosto desse negócio, eu gosto de escrever, professor. Eu gosto de escrever e diariamente publicar no meu site falasanches.com, né? Publico diariamente. Aí você disse, mas rever, pensa nisso. Aí eu fiquei pensando, né? Eu digo, me dê o contato desse Fábio Hunter, que é um nome bonito pra caramba, né? E depois eu fui descobrir o porquê desse Hunter, né? E aí eu fui até ele, né? Eu fui ao Hunter e tal. E quando chegou, ele me apresentou os equipamentos, eu já fiquei encantado com aquilo. Gostei demais daquele teu ambiente, um negócio simples, né? Estou falando porque o Hunter e o filho estão aqui. Como é o nome do filho do Hunter? Fabiano e o Fábio Hunter estão aqui. E aí, eu estou dizendo, quando eu vi isso, professor, aquilo me encantou. Entendeu? E eu fiz uma associação desse momento com o meu site, que já tem o nome Fala Sanches, né? Eu digo, poxa, Fala Sanches, para uma rádio, porra, dá tudo, né? E meus amigos já diziam, tá, pô, Fala Sanches, me encontra já disse, Fala Sanches. Mas a ideia, ela surgiu a partir de você. Por isso que eu digo que é importante a gente ter boas relações, né? Boas amizades, pessoas que pensam além, né? Porque essas pessoas vão fazer a diferença na nossa vida. E hoje estamos aqui, né? É a segunda entrevista que eu estou fazendo, né? Na rádio Fala Sanches Web. A primeira eu fiz ontem com a minha filha, mas a formal mesmo é essa aqui, né? Então, é nesse momento que eu quero dizer para você que eu estou fazendo isso em primeira mão com você, em retribuição ao seu carinho, à sua gentileza, às suas boas ideias e aquela influência, né? aquele visionário que está sempre em você. Mas a pergunta, para completar esse todo, né? Me conte um pouco sobre esse negócio de seu tudo. Como é que você lida com isso, mestre? Olha, Sanches, é o seguinte, enquanto você escreve muito, eu não gosto de escrever, não vou mentir. Já estou no meu 8º livro lançado, eu sou um pesquisador, gosto de pesquisar e escrevo. Eu tenho a pessoa que corrige para mim, é a doutora Consuelo, e essa sabe botar nas normas da ANBT. Depois que eu faço meu resumo todinho, que eu pesquiso aquilo que eu quero, como agora eu estou trabalhando e vou lançar ainda este ano o livro O Navegante. Aproveitando que você falou... O Navegante. Eu vou só pedir uma gentileza sua. Você falou que tem 8 livros, né? Lançado. Diga quais são esses 8 livros, porque os ouvintes certamente ficaram aqui. 8 livros, quais são eles? Aí a gente continua a sua resposta, por gentileza. Você consegue lembrar esse livro assim, eu comecei escrevendo sobre mim mesmo, minha autobiografia, que eu acho que foi até o livro mais importante que eu escrevi. Por isso que eu estou contando agora aqui para vocês, está no meu livro. Eu disse que eu planejei meu casamento, né? Aí eu lancei esse livro em 2015, lá no auditório da Associação Comercial. Aí comecei a trabalhar a respeito de falar da minha terra natal. Eu sou apaixonado por Bequimão. Bequimão não tinha um livro. E um dia, isso é bem interessante, um dia eu tinha um rapaz que tomava conta da minha casa, Deus já levou. Eu perguntei para ele, me diz uma coisa, aqui em Bequimão tem algum livro de história do município, que fala da história do município? E ele respondeu que tinha. Porque a esposa dele era professora e que ela tinha. Meu filho, pega tua moto, pega lá esse livro para mim, deixa eu ver. Ele trouxe 2 folhas ou 3 de papel chamex grampeada, escrito à mão, de alguma coisa que contava que era a história do Bequimão. E não passava da morte de Tito Silva,
que matou o primeiro prefeito, capitão José Castro. Eu olhei aquilo, tá bom, leva. E botei na cabeça que eu ia escrever a história do meu município. Deus ajudou que eu encontrei um livro do maior amigo meu depois de tu, o meu antes de ti, um amigão mesmo que quase ele não me visita e eu também não visito ele, mas é do meu interior, competente, químico industrial, que é o tio Ramo, professor Domingo. Eu até prometi um dia a gente fazer uma visita para ele. Agora bem aqui no Vinhais. E Domingos viajou para Portugal, pelo Estado, ficou à disposição, era professor comigo no Monte Cavalho. Viajou para Portugal para trabalhar com azulejaria. E em Portugal começou a pesquisar sobre Beckmann, olha aí, sobre o Maranhão, e fez um livro, Tapuitininga, de aldeia a cidade, na terra de Santa Cruz. E eu comecei a ler o livro e comecei a sublinhar tudo que falava só Beckmann. Ele fala do Maranhão como um todo, da província antiga. Eu separei aqueles para iniciar o livro falando um pouco da história do município. O município teve 3 nomes, Beckmann: Cabeceira, Santo Antônio e Alma, Godofredo Viana e, por último, Beckmann, propriamente dito, que é o que tem hoje. Mas antes ele teve 3 nomes por aí. Primeiro foi chamado de Cabeceira, que os franceses, na época, que visitavam nosso aqui, foram os fundadores aqui primeiro, entravam lá no Beckmann, pela Baía de Cumã, entravam no rio Tapuitininga, que lá chamam de Itapetininga, e na cabeceira do rio deparavam com a aldeia dos índios Tupinambás. E Beckmann, como um todo, mais era índios Tupinambás. E negociava, trazia as bugigangas dele lá de Portugal, trocava com o índio das coisas que eles mandavam o índio para fazer. E ali, como era na cabeceira do rio, Beckmann passou muito tempo sendo chamado de cabeceira. E deixa eu contar mais. Você vai contar mais? Mais a respeito, peraí. Okay. Tem até 9 horas para me ouvir. Não, eu não estou. Aí, resultado. Se você quiser, eu passo a noite toda com você aqui. Depois ele recebeu o nome de Santo Antônio em Almas. Porque um cidadão, se não me falha a memória, João Rodrigues, cedeu 50 braças de terra dentro da cidade onde hoje é a igreja Santo Antônio em Alma. Ali fez a primeira capela, chamada Freguesia de Santo Antônio em Almas. Freguesia, eu tenho a foto nesse livro. Aí ele passou muito tempo sendo chamado de Santo Antônio em Almas. E aí assumiu um intendente da época, para puxar saco do governador da época, né? Godofredo Viana, achou de tirar o nome de Santo Antônio, botou Godofredo Viana. Não durou 3 meses, que o povo não gostou, fizeram movimento, Beckmann era todo o tempo subordinado a Alcântara, tudo a comarca era Alcântara. E não vingou, permaneceu Santo Antônio em Alma, somente em 1935. A minha cidade, Beckmann, foi emancipada com o nome Beckmann. Olha só. E agora o resto do livro, eu não vou te contar cada um meu passo. Deixa que a gente lê depois o livro. Eu quero só dizer o seguinte: vocês perceberam, os colegas que estão ouvindo aí, e eu quero dizer que nós estamos também sendo acompanhados aqui pela TV Hunter, né? Nesse momento, né? E também quero dizer que quando nós iniciamos a entrevista, os ouvintes devem lembrar que o nosso amigo Sebastião Bispo Lopes falou que ele era tímido, que ele não gostava de falar. Agora imagine se esse homem gosta de falar. Não, queridos? Olha só. Agora
Vou voltar, professor, ao YouTube, que a gente começou, mas aí você faz Sim. uma forma, né? Bem... Aí tu voltou para ler. Não, mas é a propósito, agora você está lhe dando a oportunidade. Me dá o YouTube. Pô, como foi que eu entrei para o YouTube? Eu achei por bem entrar para o YouTube fazendo música de campanha com o meu amigo Sanches não, com o Fábio Hunter. Fábio Hunter. De tanto falar de Sanches agora aqui, já estou mudando teu nome para Sanches Hunter. Aí ele me falou dessas coisas. Coronel, aqui eu crio televisão web, eu crio a rádio web, eu crio isso, eu já tenho a minha rádio web e tal. E começou a me mostrar. De tudo que ele me mostrou, eu digo, olha, vamos fazer o seguinte, eu já estou no Instagram, eu já estou no YouTube, era Instagram, já estou no Face, no Instagram e no X, que antigamente era o Twitter. Rapaz, faz para mim, como é que tu faz para eu entrar para o YouTube? Tu administra para mim? E ele me garantiu, eu não sei mexer com nada. E faz questão de não saber. De 80 para lá, que é a música do meu Coronel Malheiros, né? A gente deixa para lá. Aí o que é que acontece? Ele faz, sim senhor, não tem problema. De modo que eu me dou muito bem com ele. Ele abriu a minha plataforma no YouTube. E tudo hoje, Sanches, que eu faço, eu coloco na minha plataforma no YouTube através dele. Isto aqui que está acontecendo agora, este encontro da manhã, já está na minha plataforma no YouTube. Olha só tudo. E outra intensivadora, a outra intensivadora, que eu espero que ela esteja me ouvindo neste momento. Talvez não questão do horário, 5 horas daqui para a Alemanha. Talvez já está dormindo, minha filha. Papai, faça suas coisas, bota na rede social. Eu digo, o que é rede social? Nem sabia o que era isso. Não, papai, é YouTube, é Instagram, é isso, é aquilo. Daí eu comecei e botei, hoje ela está satisfeita que eu botei na rede social e eu faço parte do YouTube, eu devo ao Fábio Hunter. Eu devo ao Fábio Hunter. E é uma coisa boa. Para quem já tem, bacana. É uma coisa boa. Agora veja como é importante ter algumas correlações, né? Porque quando a sua filha falou em rede, você pensou que era rede de dormir, aí já gostou logo de imediato, né? De imediato, mas não era. Gostou, né? E depois foi para a rede social. Rede né? social, ela já falou. Já não deu tempo de pensar que era para dormir. Professor, só que eu vi, na sua biografia também, eu vi alguma coisa sobre uma escolinha que você fundou. E essa escola, ela tem um viés bem interessante. Conte um pouquinho para essa turma aí que é empreendedora. Rapaz, olha. Como é que foi isso? A situação foi a seguinte. Eu sempre fui o interessado em querer progredir na vida. E não querer ver minha família sofrer. Eu tinha certeza. Nessa época eu não era formado em física, estava ainda fazendo meu curso, a minha esposa fazia o curso dela de pedagogia, desempregada, tinha um cargozinho que ela fazia aqui como, sabe qual aluno de nível superior, às vezes pega uma boquinha de estágio pela universidade e ela estagiava no gabinete do reitor, ali no Palácio Cristo Rei, na Gonçalves Dias. E eu disse para ela o seguinte, Mira, já que tu faz pedagogia, a hora que tu te formar, eu vou botar um colégio para ti. Olha aí, primeira coisa que tu tem que fazer é pensar e acreditar que tu tem condição de fazer. Sem um centavo, sem nada, eu decidi, vou botar um colégio para ti quando tu te formar. Na época, hoje tem o FIES, do governo federal, não é? Sim. Na nossa época era o crédito educativo. Tu não conviveu isso? Eu ouvi falar. Crédito educativo. O que era o crédito educativo? Qualquer aluno da universidade, aí resultado, eu me cadastrei para receber o dinheiro do crédito educativo para me formar. E minha mulher mandou ela se inscrever. Saía o dinheiro do crédito educativo da minha mulher e saía o crédito educativo meu. Recebi esse dinheiro pela Caixa Econômica Federal. De modo, isso vinha através de carnê, depois para tu pagar.
Era um valor pequeno, não dava nem salário mínimo, não dava nada, era um valorzinho bem pequeno, mas era maior do que a bolsa. Dizem meu nome, uma bolsa estão prometendo agora para não ficar. Tem um nomezinho agora que está vindo uma bolsa aí. Era muito maior do que isso. O meu e o dela, eu segurava para botar o colégio. Saía na Rua Grande, não sei se tu sabe disso. Essas casas que hoje está diminuindo, venda de tecido, hoje está diminuindo. Hoje aqui tu tem a Tecido Brasil aqui no Calhau, mas na Rua Grande era, o que tinha era a loja de tecido, porque todo mundo comprava tecido e mandava fazer sua roupa. Hoje a roupa vem pronta. E aqueles tecidos, Sanches, ele vem numa caixa de pinho grande, as tábuas grandes, mole, macia, leve. Eu pedia aquelas caixas, trazia, eles me davam uma, duas, e eu carregava o tanto que eu podia botar no ombro para levar para o ônibus. Desmontava, amarrava, e olha que eu era da polícia, já tenente. Pegava o ônibus na João Lisboa, saltava no bairro de Fátima e guardava essas tábuas. Para ele me fazer as cadeirinhas de modo que eu pudesse fechar as cadeirinhas e abrir para a criança, para poder guardar no meu porão. Minha casa tinha um porão. E ele me fez 113 cadeiras para abrir e fechar. Já tinha as cadeiras. Aí eu continuei pedindo tábua. Fiz 13 mesas grandes, compridas. Cada mesa pegava uns 6 alunos, as cadeirinhas. Ele já tinha mesa e cadeira. Aí eu comprei um arquivo de aço e comprei as pastas para botar pastas de aluno e tudo mais. Aí eu digo, agora vou marcar o dia de inaugurar. Não, ainda comprei uma máquina Hamilton. Não tinha computador na época. E procurei perto da minha casa, uma casa que desse para botar. Na rua Nossa Senhora de Fátima, no bairro de Fátima. Qual é essa rua? Tu entra bem na Avenida, ali para o bairro de Fátima, entrou aquela rua, é a rua Nossa Senhora de Fátima. Antes de chegar na feira, do lado direito, uma casa grande. Conheci essa escola. De modo que ali eu botei a escola Jean Piaget. Aluguei, pagava todo mês. De imediato foi preciso contratar 3 professores, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, minha esposa na administração, e a coisa começou ali. Quando já estava bem grande, eu achei de comprar o prédio próprio. E o prédio próprio eu comprei um terreno na rua 103, no bairro de Fátima. E fiz a casa que hoje está lá. O prédio do Riode. Do Riode, um prédio de 2 andares ali. Ali era a escola Piaget. Eu construí aquela casa pelo IPEM. Olha aí. Descontava no meu contra-cheque o valor do financiamento. Com muita dificuldade, quase não concluía, que o IPEM andou trancando, que não estava na altura, a inflação era muito grande, 80% ao mês, e eu tinha que concluir. Então, quando saiu a primeira parcela, além de fazer o que era para fazer, comprei logo o piso, comprei porta, comprei alguma coisa, e não ficou na média que eles queriam. Mas eu levei um fiscal para olhar, e eu dou graças a Deus ao meu amigo Canidé Barros, que era o diretor na época. Deus o levou, mas ele autorizou. E a obra prosseguiu, concluiu o prédio com 11 salas. Lá hoje funcionam 2 escolas do município, uma em cima e outra embaixo. A importância da gente acreditar nos nossos sonhos e transformar sonho em realidade. Na verdade, a maior distância entre o sonho e a realidade é a ação, né? É isso que ele fez, né? Professor, mais uma vez eu queria lhe perguntar, agora eu vou partir para algumas perguntas mais... Assim, você chegou aos 80 anos, né? Está com um mês que nós fizemos uma festa, não foi? Exatamente no dia 18, foi no dia 20 de janeiro
Dia 20 é meu aniversário. Eu fiz no dia. dia 18 porque o salão não tinha vaga para fazer meu evento no dia 20. Mas como você se vê, por exemplo, nesses 80 anos? O que você diria assim? Eu consegui atingir tudo que eu esperava? Quais são os meus sonhos? Quais são as minhas expectativas que ainda são frustradas? Fale um pouco sobre isso para a gente. Eu te digo com toda sinceridade, eu não tenho nenhuma expectativa frustrada, porque eu soube conviver com cada momento da minha vida. Eu convivi com a humildade da criança lá no interior, doentio, a pobreza extrema, como se diz hoje. Soube conviver compreendendo aqui em São Luís, morando com meu tio, fazer o que ele queria, para eu ter o direito de almoçar, jantar e estudar à noite. Suportei, e hoje bem poucos querem isso. E soube conviver com aquilo que eu ganho. Vou até te dizer uma coisa, eu guardava dinheiro, Deus se eu ter o suficiente para comprar um carro, para comprar isso, eu nunca deixei de ter minha poupança para prever o que vai acontecer. E eu digo aqui, se tu ganha um salário mínimo, gaste um pouquinho menos e guarde R$100. Está escutando aí? E eu fazia isso. Quando eu tinha um dinheirinho maiorzinho, gente, filho adoecia, ele tinha dinheiro. Eu nunca pedi o dinheiro emprestado para ninguém. Até hoje, nunca. Nem no quartel, nem em banco. Nunca tirei dinheiro emprestado para comprar comida, para viver. Já tirei para me ajudar a pagar apartamento. Tu entendeu? Isso eu já fiz. Bacana, olha só, rapaz. E eu ia dizer para você, na sequência aqui, que quando a gente atinge a maturidade, né, que quanto mais você vai passando de idade, né, você vai ficando mais sábio, né, professor? E qual seria o seu conselho para o jovem de hoje? Tem um ponto assim que você diria assim, o meu conselho para o jovem de hoje? Sim, olha, para a juventude de hoje, mesmo eu já dizia isso desde quando eu estava em sala de aula, que a vida não é fácil para ninguém. Só tem um caminho para tu sair do patamar que você se encontra e melhorar de vida. É estudar. É estudar, não tem outro caminho. E você estudando, você escolhe o caminho que tu quer seguir. Que tu tem um conhecimento próprio. Essa é a maior riqueza que o jovem poderá incorporar. Não espere somente de papai e de mamãe. Escutaram aí, queridos ouvintes, essa aí é para vocês, para todo nós, na verdade. Eu gostei de saber que você conseguiu conviver com um momento de extrema pobreza, conseguiu superar adversidades, né? Mas eu queria saber, qual o seu sonho ainda que está pendente para realizar? Enquanto você estiver vivo, Sanches, você tem sonhos a realizar. Enquanto estiver vivo. Então, o que é que eu pretendo fazer ainda daqui para frente? Eu pretendo conviver agora como acadêmico. Não adianta eu estar em 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 academias se eu não produzo nada em nenhuma. Eu me sinto muito bem, aqui eu quero agradecer ao Coronel Furtado, que foi o nosso fundador, conjuntamente, nós fundamos junto a Academia de Ciência, Letras e Artes Militares. Depois de aposentado, eu tinha que ter alguma coisa para fazer. Então, me engajei nessa academia e através dela a gente tem lançado um livro por ano, nós temos lançado um livro por ano e hoje me incluíram também como acadêmico da Academia Ateniense. E eu estou satisfeito, não fazia poema, depois que eu convivi com você, que corrigiu
que corrigiu meu primeiro poema sobre o Rio Grande do Sul, Cavalo Caramelo lá em cima, aquela tristeza, e eu fiz o poema Rio Grande do Sul. E aí eu comecei a escrever, estou indo já com 8 poemas e talvez no próximo ano eu esteja lançando o meu primeiro livro sobre poesia. Na verdade, nós estamos aqui, no momento aqui, no Constante. Certamente os nossos ouvintes estão satisfeitos com o que estão ouvindo, né, professor? Professor, escritor, Coronel Lopes. Eu vou lhe fazer mais uma pergunta e vou continuar com o nosso bate-papo. Né? Mas você também tem algumas atividades na área imobiliária, né? Professor. Você leu meu livro, rapaz. Claro, eu li o seu livro, então eu vi. E vi também que você gosta de política. Eu queria que você me falasse sobre esses dois momentos aí, como você convive com isso, o que você tem extraído de positivo, ou quais são as oportunidades que você tem aprendido sobre política imobiliária. Eu vou te falar primeiro da parte da minha vida no ramo imobiliário. Eu entrei para o ramo imobiliário motivado pela minha filha Adma, que mora hoje na Alemanha, quando eu me aposentei, novo, 49 anos de idade me aposentei, e ela me disse o seguinte, me aposentei da polícia. Papai, aí surgiu uma oportunidade de eu fazer o curso para corretor de imóveis. E ela disse, não papai, faça, papai não pode ficar novinho sem ter nada para fazer. Procura, o senhor pode fazer, isso é muito bom, me deu uma força, né? E eu fiz pelo sindicato dos corretores de imóveis, ficava ali naquele prédio do Calhau, no sindicato ali. E me formei em 98, levei esse documento para o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, CRES. Lá me encontrei com Cunha Torre, que era o presidente da época, e Cunha Torre me recebeu como você, um carinho enorme, e eu quero até mandar um alô para ele, se estiver me ouvindo em algum lugar, e de imediato me botou como conselheiro estadual. Na primeira eleição que teve, ele me incluiu como conselheiro estadual do Conselho dos Corretores de Imóveis, e me dava muita atividade. Participei da diretoria de educação, que eu era formado, era professor. Na eleição seguinte, ele já me incluiu como conselheiro federal, adorei. Conselheiro federal, eu tinha um avião de graça para ir daqui para Brasília, voltava, ganhava um chamado jeton, participava com a elite da corretagem do Brasil. E isso durou 2 mandatos seguidos, 6 anos. Quando eu completei meus 70 anos de idade, aí lá não se chama aposentar, mas fiquei isento de pagar taxa de contribuição. E eu tinha já meus 70 anos, 20 anos de corretagem, e eu já sou isento, mas tenho a carteira de corretor de imóvel. E a gente toca a vida por aí. Eu vou lhe dar a palavra sobre política na sequência, mas eu quero só aproveitar que eu estive hoje em Rosário, na casa dos meus pais, né, e quero aqui, eu sei que a minha mãe, Zanilde Sanches Lazar, está me escutando, meu pai, Zé Firmino Sanches, que é conhecido como Zé Surdo também, está me escutando certamente. E eu quero também aproveitar para dar minha palavra de carinho, de incentivo aos colegas da FAUMA, Federação da Academia de Letras do Maranhão, a ALMA, Academia Literária do Maranhão, Academia Maranhense de Trovas, Academia Rosariense de Letras, Artes e Ciências, ao PEN Clube do Brasil, que pode estar me escutando, uma vez que recebeu também esse convite, né, para participar desse momento aqui, Academia de Letras de Viana, que é a Academia Vianense de Letras, né? A Sociedade de Cultura Latina do Maranhão, né? A AMEI, né? Também, que é um órgão que tem contribuído muito para a literatura, cultura, para a arte do Maranhão, né? E demais academias
das quais eu participo, a Academia Maranhense de Ciências e Belas Artes, e a Academia Maranhense de Letras, aos colegas da Academia Brasileira de Letras que nos escutam também, nos escutam aqui. Quero dizer que a todos vocês desejo que tenham pleno sucesso nos trabalhos literários, assim como o nosso amigo, que vocês perceberam aqui como o nosso querido Sebastião Bispo Lopes, ele é um homem eclético, né? Ele tem assim uma variedade de atuações que eu não sei se eu chamo ele de professor, eu chamo de corretor de imóveis, eu chamo de coronel. Tem tantas outras atribuições que eu poderia chamar em função da sua vida, né, da sua experiência e de todos os exemplos que ele tem nos dado aqui. Pessoal, fale um pouco sobre política, porque eu não consegui entender claramente por que você enveredou para participar, por exemplo, de um pleito como candidato a prefeito em Beckman. O político já nasce. O político já nasce. Eu, desde de jovem, criança ainda de interior, a coisa mais bonita para mim era assistir um comício. Antes de eu viajar para cá atrás da minha vida, eu já ficava de cara para cima no meio do mundo, assistindo. Me lembro bem o dia que inauguraram, quem estiver aí em Beckman me ouvindo, grava isso. Zé Burné da Silva, Deus já o levou, foi inaugurar, representando o governador do Maranhão na época, foi inaugurar a Escola Estado de Minas Gerais, bem de frente da minha casa, lá onde eu te falei que mora o Zé Lopes, aquela casa que é minha. Rapaz, e o povão na rua, e aqueles discursos, prefeitos da época, Zé Burné, eu achei aquilo tão lindo, eu achava bonito, eu já gostava, e dava vontade de falar. Morando com esse cidadão Casimiro Guzmão, lá no João Paulo, um dia, Dagmar Brito, que Deus já levou, convidou ele e convenceu para Guzmão sair candidato a vereador de São Luís. Não tinha jeito. Aquilo não tinha como ser. E não tinha coragem de falar. Mas ele comprou na época, eu vou contar isso aqui que é bem engraçado. Ele comprou uma época uma Rural Willys, que ainda hoje tu olha alguma por aí, Alta. Meu pai tinha uma. Então pronto, é um carro bom, rolando na coluna. Contratou um motorista e eu era o locutor aqui do lado. Com um megafone que pegava pilha, com ele na boca, pedindo voto para Guzmão, por onde ele passava e saía com aquilo. E eu me lembro bem, numa reunião, talvez a primeira que ele teve nos bairros, né? Foi ali no João Paulo, descendo o Colégio Batista, lá no Barés. E na hora de falar, eu estou pensando que ele ia falar, ele bateu na minha costa e disse: Sebastião, fala. E eu que falava por ele. E eu peguei o microfone e falei. Não demora, teve outra reunião já grande do São Francisco, lá onde era o balão do São Francisco. Na hora de falar, Sebastião, fala. Me botou para falar e eu fiz um discurso bom. Resultado, ele era o candidato, eu falava por ele. Não se elegeu, tirou 506 votos por aí, na época era até uma votação boa, mas não dava. E assim começou. De 1994, Evandro Bessa se candidata para deputado federal e me entrega um partido. Me entregou o partido PPB, que era de cafeteira. E eu levei esse partido para Beckman, fui presidente do partido, botei meu irmão na política, hoje é secretário lá, o Bochecha, Leonardo Bochecha, botei ele na política, me deu um jipe velho, eu mandei para lá para o Bochecha andar, jipe Willys, e tiramos 504 votos para ele naquela época, né? Aí eu ficava fazendo por tabela através do meu irmão. Depois, muito que eu me aposentei, eu entrei.
Certo, professor. Não sei se deu para tu entender. Deu para. Não, como é que tu entra na política, não é à toa, não. A gente não consegue concluir, mas a gente teve uma ideia, né? de como. Eu quero também aqui aproveitar para dar aí uma palavrinha aos colegas da ANCLAN, né? Da Academia de Letras de Passo Lumiar, né? Que é também a Academia Luminense, Academia Ludovicense de Letras, que nos escutam, né? Aproveitar para mandar uma mensagem aqui para Rafael, Fabielle, Daniel, que também me escutam, e a minha esposa querida, amada, que sempre me acompanha e dá todo o apoio para que eu possa estar fazendo esse trabalho aqui. Enquanto eu escrevo, ela prepara a comida, ela arruma a casa, ela me dá todo o suporte, né? Sem ela eu não faria nada disso, né? Eu não estaria aqui também, né? Então, Coronel, nós vamos fazer o nosso bate-papo até as 21 horas, né? Certo? Então a gente vai, à medida que a gente vai avançando aqui, eu vou lhe fazendo algumas perguntas, mas para você que falou com tanta propriedade sobre a família, sobre a questão da superação, né? Esses momentos de crescimento, de desafios, de busca, né? O que é ser feliz? Não é fácil de responder. Às vezes você é feliz porque tu alcançou um objetivo que tu pensou e conseguiu. Outro é feliz porque conseguiu aquilo que ele pensou de conseguir, conseguiu. Eu acho que ser feliz é você buscar a viver em paz. Nós não podemos dispensar a graça divina. Eu sempre, eu e minha esposa, eu posso fazer o que quiser, mas sempre eu penso em Deus. E todos os meus discursos que eu faço é agradecendo a Deus. E encerro agradecendo a Deus. Agora, o ser feliz é um somatório do bem material com o bem espiritual. Tu tem que ter essas duas vertentes contigo para poder dizer, bem, estou me sentindo feliz, estou me sentindo bem. Mas nós jamais podemos nos sentir bem sem ter uma família organizada. E eu agradeço isso. Eu agradeço que Deus me orientou de eu criar meus 3 filhos, todos entraram nos eixos direitinho, ninguém se perdeu naquela idade da adolescência, e estão todos bem. É por aí mais ou menos que eu vejo ser feliz. Eu gostei desse aspecto que você citou quando você falou da paz, né? Porque eu também eu digo assim que a melhor coisa que pode existir na vida de um homem, ou de uma homem, quando eu me refiro a homem, eu me refiro ao ser humano, né? É a paz, né? E eu sempre quando eu falo para alguém, eu não sei se você já percebeu, quando eu mando um recado, eu sempre concluo quase assim, saúde e paz. Porque eu considero que esses dois aspectos eles são fundamentais para a gente. Quando a gente tem essas duas coisas, a gente tem quase tudo, né? E até complemento, que é até uma frase muito usada, né? Assim, saúde e paz, o resto a gente faz, né? E a felicidade é algo que é difícil da gente conceituar. E difícil da gente também obter, né? Mas ao mesmo tempo ela acontece em determinadas coisas tão simples, né? Que faz a gente. Então, você tem algumas situações em que você sente medo e tem alguma superstição? Rapaz, eu já tive. Hoje praticamente já desapareceu. Entendeu? Eu já consegui ter medo até de uma folha seca de um coqueiro. Isso aí, na minha época de adolescente ainda, antes de vir para cá, meu pai cuidava de muitos cavalos, ele comprava, vendia, trocava.
E às vezes ia buscar ração para o animal num povoado. E uma vez eu vim no Bacurizeiro, povoado Bacurizeiro, para a sede do município, e deu 6h pouca da tarde, e o cavalo que eu vinha estranhou, queria parar, e eu não sabia o que era, e eu batia no cavalo para avançar, ele rejeitava, e eu fiquei com muito medo mesmo, sem saber o que se tratava. Mas na frente ele veio avançando, aí eu conheci que era uma folha de coqueiro seca que estava atravessada, parecia uma pessoa, e ele se espantava, e eu também, mas passou daquilo. E outra coisa, medo mesmo eu não tenho. Até tem medo de uma pessoa que morreu, nunca tive. Eles têm medo de outra pessoa que pode vir fazer uma maldade. Eu não tenho, acho que eu estou preparado para essas coisas. Não sou chegado a ter medo assim no meu dia a dia. Não. Superstição. Superstição. É tipo assim, alguém fala que alguns mitos, inclusive, da música brasileira, né? Um deles aí tem uma série de superstições. Você tem algo que diz assim, eu faço isso sempre porque eu acredito que... Não tem não. Mas nós temos aqui um cidadão que só entra com o pé direito. Eu tenho uma coisa, mas é por causa de dificuldade. Eu não gosto de entrar no ferry-boat de ré. Eu gosto de entrar só de frente. Mas não é porque eu não que eu tenho expressão, não é. É porque eu tenho dificuldade para botar. Isso é medo de cair, né, você? Uma coisa que eu percebi nas nossas conversas, né, e na sua escrita também, é que você é um amigo, né, leal. Mas quando você não gosta de alguém também, você não é nada fácil, espinhoso. O que você considera um amigo leal? Sancho, olha, essa pergunta você botou no poema que você fez para mim. Está entendendo? Mas olha, não é assim também. E eu, às vezes, eu vejo a pessoa que me trata de um jeito, com desprezo. Eu não posso ter muito carinho dessa pessoa, mas eu jamais guardo, eu jamais deixo de fazer as coisas para essa pessoa. Me procure ao respeito, trato bem. E tenho convivido com alguém dessa forma, está entendendo? Mas eu não sei, de maneira nenhuma, ser ingrato, então vingar. Meu filho um dia, escrevendo para mim, no meu aniversário de 70 anos, lá no Espaço 1000, o Adriano mesmo que falou. E ele falou uma coisa que eu acho que marca essa resposta sua. Ele admirava o pai dele, o aspecto de saber perdoar, não guardava e não tinha rancor. Eu sou assim, mais ou menos. Eu não gosto do que o cara me fez. Eu não vou sair abraçando ele. Mas também eu não fico guardando rancor e pedindo que tudo que ele faça não dê certo, não. Eu peço que ele cresça, que ele evolua. E peço até que ele faça uma autoanálise daquilo que ele está praticando, né? Para a gente conviver bem. Mais ou menos por aí, não guardo. Certo. Tem uma coisa que eu percebi nas nossas conversas, e na nossa viagem que fizemos para Beckman, foi uma viagem extraordinária. Lá aprendi muito, né, com você, com a sua esposa, que a Emília também é uma pessoa muito sábia, né? E a gente tem que perceber que um casal sábio ele tem a possibilidade de prosperar melhor, né? Porque até as diferenças elas se complementam, né? Aí nessa nossa viagem, né, eu percebi que você gosta de música também, né? Qual o estilo musical que mais impressiona? Gosto muito de música instrumental. Eu não sou chegado às músicas muito aceleradas, assim, não. Eu gosto da música caribenha, tá entendendo? Gosto do bolero, entendeu?
Eu sou mais ou menos da linha do meu filho Adriano, né? Tu viu a lista das músicas que tocou lá no meu evento, né? Aqui foi sentado aqui, pensado, feito a listagem, eu, meu filho, dentro daquilo que eu gostaria de ouvir. E eu acredito que todo mundo gostou ali. Certo. Eu vou lhe fazer uma pergunta que muitos colegas gostariam de fazer para as outras pessoas, certamente. Como você convive com a ansiedade? Rapaz, eu sou ansioso. Mas o que ele faz ansioso? Eu sou ansioso. Olha, a minha mulher percebe e tem hora que eu também percebo que eu sou. Eu sou o seguinte, só o fato de você dizer que vinha para cá, desde essa hora eu não dormi direito. Preocupado. E aí, eu já sabia disso, por isso que eu coloquei essa pergunta. Em vez de eu chamar isso de ansiedade, eu acho que eu sou preocupado. Preocupado. Eu estou preocupado. Quando foi mais 5 horas que eu levantei, aí eu já fui trabalhar em cima daqui, chegou meu cunhado aqui, botei uma mesa para cá, comecei a arrumar e me sentei ali preocupado com você, que não chegava, né? Aí o Ruth me liga que estava chegando e tudo mais, e eu sou mais ou menos assim, mas não deixa de não ser uma ansiedade, aquela vontade que aconteça logo, tu tá entendendo? Eu sou afobado, como se diz, né? É verdade. Mas eu sei conduzir e conviver. Sim. Mas eu quero só dizer para você, meu irmão, que a espera é um tempo que não chega. Parece distante no infinito, como a galáxia de Andrômeda, uma dor incontida como chaga. É um vesgo de loucura, ansiosa, incerta e confusa. Refrão reprimido da amargura. A espera é uma nuvem profusa. É assim que espero chegar a hora, o momento oportuno da aurora, instante que poderia ser agora. Não chega, me cansa e afoga. A gente tem que aprender a conviver com essa espera, né? Para que ela não se transforme exatamente nesse aspecto que nós acabamos de falar, da ansiedade, que é um mal que aflige toda a humanidade hoje, né? Em todos os níveis, desde a criança até a adulto. Esse poema é o poema A Espera, página 83 do livro Voo da Poesia, Deixe que vos fala, José Carlos. Eu tenho o seu livro, já li inclusive esse poema. Pois é. Você é um grande escritor, Sanches. Obrigado, meu irmão. Vamos continuar. Você falou sobre a física, né? Como surgiu em sua vida. Muito bacana. Por necessidade. Por necessidade. E teve um momento também que eu li sobre segurança pública. Lá no um dos seus livros, ele trata de segurança pública. E ele diz a insegurança na segurança, né? Sim. Me fale um pouco sobre isso. Nos fale um pouco sobre isso. Esse aí foi meu penúltimo livro a ser lançado. Eu vou te falar um pouco sobre isso. Eu acho até que foi um dos melhores livros que eu lancei. Eu lancei esse livro aqui, apresentei na nossa reunião acadêmica em Brasília para os acadêmicos, todos os presidentes de academia, e autografei numa reunião nossa lá em Brasília. Fiz esse mesmo gesto na Academia Brigadiana de Letras, deixei esse livro lá, e fiz agora, recente, na Academia Itauense de Letras em Minas Gerais, atendendo o convite de Dr. Arnaldo, eu fiz esse trabalho também lá. Por que de eu escrever a insegurança na segurança pública? Se eu lhe fizer uma pergunta agora, você se sente seguro no que se refere à segurança do seu Estado? Não. Então é a primeira pergunta. Olha, hoje se vê que todo e qualquer cidadão brasileiro, tu vê na rádio, na televisão, por onde tu olha, todo mundo se sentindo inseguro, ele não sabe andar mais a pé à noite.
com o seu celular na mão, que ele está sujeito a tomar o celular dele. E aí eu comecei a falar e botar tudo isso no papel. Não foi à toa para escrever esse livro. Eu peguei televisão, jornal pequeno que eu tenho aqui, recebo diariamente, e comecei anotando essas coisas. A minha corporação, que deve ter alguém me ouvindo, onde eu passei 30 anos lá dentro, e a gente começa a fazer o comparativo. O que é a segurança pública? Para quem está me ouvindo, está na Constituição, artigo 144, parágrafo 144, o CAPT, segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. O dever é do Estado. Ele não está dizendo que é do Estado membro ou se é do Estado de federação. Aí se é do Estado nacional. Só que o cidadão brasileiro nasce aonde? No Estado, no governo, no plano nacional. Onde é que ele nasce? No município. Não é lá que ele nasce? Essa própria Constituição trouxe um parágrafo 8º. No parágrafo 8º ele diz o seguinte: os municípios poderão constituir guardas municipais para a proteção dos bens, serviços e instalações. Mas tu chega diante de um prefeito, como eu fiz um discurso lá em Bequimão, o meu nobre amigo João Martins, que eu admiro muito ele, e lá fazendo esse discurso eu mostrei para ele que os prefeitos hoje não gostam de dizer que a segurança é dever deles, que era para dizer. A segurança é dever meu, seu, de todos nós. Se a Constituição diz isso, direito e dever de todos. Eu não excluí ninguém. Todos nós temos o dever pela segurança pública. Agora, vamos chegar na insegurança. A Polícia Militar é o braço armado do Estado para fazer a segurança pública. É a Polícia Militar. Como é que ela faz a segurança pública? Pela Constituição nossa. É o policiamento preventivo fardado. Eu te pergunto, tu olha mais algum policial fardado em alguma praça da sua cidade? É muito pouco. Tu olha viaturas em vários lugares da sua cidade, uma patrulha dentro, quando muito olha, tem um soldado na direção da viatura. Ou então uma pessoa do lado. E não é só aqui. Estive em João Pessoa, estive em Rio Grande do Norte, agora é recente. Não é tão diferente. Mas olhando aqui onde eu moro, se tu sai daqui 3 horas da madrugada para pegar um avião no aeroporto de São Luís, tu vai daqui até lá, tu não olha uma viatura sequer no itinerário que tu vai. Tanto faz tu ir pelo São Cristóvão ou ir pela Alemanha, qualquer lugar. Não existe mais. Praticamente que acabou. Mas tu ouve diariamente o governo investindo na segurança pública. Eu até faço uma crítica no meu livro. Todas as vezes que o governo pensa em investir na viatura, vê logo o pensamento, investir na segurança pública, vê logo o pensamento de comprar viatura. E muitas das vezes ele não tem o policial para botar dentro da viatura. Não tem policial para botar dentro da viatura. É uma tristeza.
Outra insegurança tremenda que nós temos dentro da segurança pública é a insegurança jurídica. Está no meu livro, vão ler. A interferência da justiça na polícia é muito grande. Olha isso agora com a polícia de São Paulo, com a polícia do Rio de Janeiro. Nós temos uma PDF 635 proibindo os policiais do Rio de Janeiro subir em morro. Tem que tirar a licença do promotor, do juiz, alguém, é tanta gente para tu comunicar que tu vai fazer uma operação, que quando tu sobe para fazer a operação, está todo mundo armado, esperando. Então, só para parar por aí, porque eu teria o dia todo só para falar da segurança pública, tu entendeu? É mais ou menos daí surgiu a ideia de escrever a insegurança na segurança pública. Você também escreveu um livro, A Física... A ciência nas coisas materiais. A ciência uma convivência com a literatura. De onde surgiu essa ideia de escrever esse livro? E o que você acha que a pessoa que lê consegue captar dessa leitura, desse conhecimento? Eu tive o prazer de ler, né, esse livro, e eu vi algumas situações, né, que me chamaram a atenção. Eu também percebi que você escreveu de uma forma que ao leitor se introduzir nos temas, não com aprofundamento, mas muito bem estabelecido, muito bem organizado. Como surgiu a ideia da escrita? Ali eu fiz o seguinte, a ideia surgiu de sala de aula. Eu já pensou um professor de física em sala de aula durante 30 anos como eu passei, e aluno tendo raiva de ti a cada momento que tu entra na sala? Porque nós temos um programa a cumprir. Não é isso? Programa voltado para vestibular. Os livros que tu recebe do governo para dar aula para teus alunos tem mais exercício do que a parte física da física, do que a ciência. E eu, depois que me aposentei, achei por bem de fazer um livro que fosse mais leve, mais interessante e prático, para que o aluno não fique com raiva do professor que vai dar aula para ele. E vou te dar um exemplo, eu alcancei meu objetivo. Ali eu começo desde do início da física, pode ver que está ali, quando eu falo de grandezas físicas. Mas eu conto a história, onde está o metro, onde ele está arquivado, onde ficou, tu entendeu? E aí eu vou evoluindo. Ali eu deixo um pouco de cada coisa, para que o leitor, no caso o aluno, desperte e pesquise sobre aquele assunto. Ele mesmo, ele aprende mais. E vou te dar um exemplo. Eu tenho uma menina que é filha do cunhado meu, 12 anos de idade. Já pensou uma pessoa de 12 anos de idade ler livro de física e gostar? Pois a gente estava num evento lá no Clube dos Oficiais, aqui no Araçagi, o evento que fizeram da família nossa, e ela tem 12 anos, mas é grandona, estuda no Colégio Militar do Corpo de Bombeiro, e chegou na minha frente: tio, olha, eu gostei demais do seu livro, tio. Lendo o livro, gostei demais do seu livro, eu vou apresentar aquele livro para o coordenador do curso, Tenente Fulano. E falou isso. Mas eu fiquei muito feliz, porque uma criança a partir de 12 anos pode ler o meu livro e gosta, desperta de interesse pelo livro. O que é que eu fiz? Trouxe mais leitura e inclusive encerro com um poema. Daí a ciência nas coisas materiais, que eu falo da Terra, eu falo dos planetas, eu falo do avião, eu falo de várias coisas. E encerro com um poema. Daí trazer a física para dentro da literatura.
ficou o nome física, nas coisas materiais, uma convivência com a literatura, daí o nome. Muito bom. Não sei se eu te expliquei bem. Bacana. Mas eu queria também aproveitar para agradecer a presença do nosso querido Fábio Hunter e do seu filho Fabiano. Quero, inclusive, deixar a palavra em aberto. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer para o nosso amigo aqui, daqui a pouco eu vou dar a oportunidade. Tá certo? Aí vocês me dizem a pergunta e eu faço em público aqui. Nós estamos caminhando para o final da nossa entrevista. Ela é uma entrevista, eu considero longa, né? Mas ela é importante porque nós estamos aqui tratando de vários aspectos de uma vida, de uma história, de um homem que tem muito a nos ensinar, né? Não fosse isso, eu não estaria aqui, porque eu sou um homem que sempre busco conhecimento. A minha vida, ela se pauta na leitura, na escrita e no conhecimento, para que eu possa prosperar, né? E eu fiz uma pergunta há pouco para o nosso querido professor, Coronel Sebastião Bispo Lopes, né? O que era ser feliz, né? E aqui na página 64 do livro O Voo da Poesia, diz o seguinte: ser feliz, cheirar as flores, saborear o mel, ouvir o canto dos pássaros e respirar o ar puro, comer os morangos, sentir a vibração do vento, perceber o movimento das ondas, o frio e o calor ao relento, flutuar nas nuvens, deixar fluir a inspiração, voar bem alto como águia, descer rasteiro até o chão, bombear bem forte o sangue com a força do coração, deixar distante a tristeza, a fome e a solidão, embriagar-se com a verdade, fugir da ingratidão, encher-se de sabedoria, sorriso e gratidão, viver a intensa magia, experimentar a emoção, deixar também o espaço para a sensatez e a razão, amar e ser amado, apreciar o sol, a lua e as estrelas, cantar e ser cantado, experimentar a paz e genuína alegria, observar o reflexo da luz e fugir da escuridão, ser grato aos pais e familiares, valorizar o amigo e o irmão, dar o primeiro passo, começar. É essencial ter um marco, é preciso terminar e recomeçar uma nova história. É preciso um ano velho findar, a estrela guia iluminar, uma nova lua no céu brilhar, para o ano novo enflorar. Nós estamos iniciando o ano 2025 e nós temos muitas realizações ainda a fazer. É preciso reunir os familiares, glorificar e confraternizar, congregar com os amigos, agradecer. Você tem uma vida alegre, feliz, né? A gente percebe isso, né? E eu queria que você me falasse um pouco o que você diz a respeito do bom humor. Convive comigo. O bom humor convive comigo. Com você? O que é o bom humor? É você ter aquele espírito de alegria, de receptividade. É muito ruim tu chegar na casa de uma pessoa e a pessoa está todo tempo de cara amarrada, vai para dentro, vai para fora, quase não fala. Eu sou até exagerado. Tem hora que minha mulher acha que eu sou muito expansivo, muito brincalhão. E eu não era assim. Você não era assim, né? Não era assim. Mas por que ela acha que eu não era assim? Que a cada momento da vida tu tem que conviver com aquilo que tu está vivendo. Eu comecei minha vida no quartel, com disciplina. Eu não tinha momento de estar de cara rindo para comandar 1.500 homens. Ou tu tem cara, a pessoa te olhar e te respeitar, ou então não dá, não é? Verdade, verdade. Mas depois que eu me aposentei, eu voltei meu lado
mais alegre, mais agradável, mais receptivo. Você liberou a poesia. Exatamente. Na verdade, olha só como coincide, né, a sua resposta. Porque eu tinha uma pergunta para você aqui, que era assim, ó, qual a idade de mais sabedoria para o homem? Eu acho que tudo que tu tem de aprender em termos de incorporar sabedoria, ele fica a partir da hora que tu vai para a sala de aula até os teus 40 anos de idade por aí, tu está incorporando. Mas não para. Isso aí é o máximo que tu vai incorporar. Mas a partir daí, tu vai acrescentando mais de acordo com a convivência e os momentos que você vai vivendo daí para frente. Eu falo primeiro da infância, porque é ali que tu começa a leitura, tu começa o conhecimento científico, tu vai para a tua universidade, tu escolhe tua profissão, tu vai a partir daí. Mas depois, já que tu está aposentado, tu não deixa de incorporar conhecimento. Tu vai continuar incorporando conhecimento. Eu vou dar aqui um exemplo. Minha filha lá na Alemanha um dia, papai, ela se admira de mim, ela é minha admiradora, né, Admi. Por que o senhor não faz um poema, papai? Pai, o senhor, além de escritor, o senhor passa a ser também poeta. Eu nunca tinha pensado nisso. Quando eu fiz o livro de física, criei o poema Matéria e Energia. Tudo no universo é matéria e energia. Água, terra, ar. Com essa composição, convivemos todo dia. E aí eu fui fazendo os versos, fiz até o 5º verso. E foi o meu primeiro poema. Depois veio o Rio Grande do Sul. Aquele sofrimento das pessoas, onde eu peço que Deus ilumine e proteja o gaúcho. E aí foi indo. Hoje já estou indo no meu 8º poema. Tu está entendendo? Excelente. A coisa vai. Aí, agora, com quem eu aprendi? Com Sanches. Um dia conversando, tu não sabe, mas eu conversando contigo, a insegurança que a gente tem para escrever, não, coronel, não tem forma. O senhor escreve um conto. Aí eu começo a contar, aí tu diz, tá aí, só tá fazendo um conto. E a pessoa conta, e eu contar a minha viagem que eu fiz contigo daqui para Bequimão, dentro daquele ferry. O que a gente olhou nas margens, os pássaros voando atrás, as gaivotas, e picando peixe para comer, e tudo mais. Aí cada um tem já uma inspiração para contar. Agora, para mim, dos poemas, o mais bonito que eu fiz foi eu ter a inspiração, e isso foi inspirado, levantar 3h30 da manhã para fazer o poema que eu fiz para minha esposa, Almas Afins. Mas ela merece, né, professor? Foi um grande poema, muito bonito. Almas Afins. Inclusive, deu samba. Deu samba, né? Professor, nós estamos realmente caminhando para o final do nosso encontro, do nosso bate-papo. Eu pedi aos colegas se tivesse alguma palavra, alguma pergunta. Tem alguma? Não, né? Então, eu sei que a turma já está querendo também ir para casa, porque hoje é um sábado, né? É um sábado, e aí eles estão querendo também descansar, porque essa turma aqui não para. O Fábio Hunt e o Fabiano, eles não param. O Fábio Fabiano. É tipo o nosso amigo aqui, Sebastião Bispo Lopes, que desde 7 horas da manhã, quando eu falei para ele que a gente ia se entrevistar, ele disse que ele não conseguiu mais dormir, né? É. Então ele tem que aprender também a relaxar para poder ficar mais tranquilo no negócio. E nessa linha dessa questão do relaxar, eu vou lhe fazer, eu diria que a última pergunta aqui e a gente encerra, tá? O que você diz a respeito de saber ouvir e acatar sugestões e ser paciente? Eu fale sobre essas 3 coisas. Saber ouvir, acatar sugestões e ser paciente para a gente fazer nossa finalização da conversa. Saber ouvir, acatar sugestões e ser paciente.
Olha, são 3 coisas que tu tem que conviver com elas em toda e qualquer circunstância. Eu vou te dar exemplos. E quando você administra alguma coisa, desde a cozinha, desde a família, Porque se você não souber ouvir os teus filhos, para você orientá-lo ou orientá-los, e não tiver paciência para compreender aquilo que eles estão te dizendo, que muitas vezes não agrada, mas eles estão sendo honestos com você, comigo, com outro, você não consegue mantê-los no equilíbrio. Então são 3 coisas que tem que conviver com cada um de nós, Porque eu, pelo menos, na época que eu comandava e quando era professor também em sala de aula, eu gostava muito de fazer perguntas para os meus alunos na sala. O que é que vocês estão achando? Para a gente ouvir o feedback que é que vem de lá. São acanhados, acho que você é professor, foi professor, quase não gostam de falar. Mas aquilo ali eles não gostam de falar por medo de falar uma coisa e ser criticado pelos colegas. Mas lá uma hora tem um que fala, e fala bem. Você ouve aquilo, não diz nada para eles, mas muitas das vezes serve para mudar o seu comportamento. A mesma coisa acontece quando você administra. No meu caso, que administrei um quartel, um batalhão com 1.500 homens, a pessoa comete uma falha lá fora e vai bater no teu gabinete. Não é chegar porque tu tem um regulamento, ou tinha-se naquela época um regulamento duro, não prende, deixa detido, não. O primeiro passo é ouvir. E eu fazia muito isso. Muitas das vezes, ouvindo, vai-te embora. E chamava a pessoa que veio trazer aquela informação, conversava com ele. Não te preocupa que estou resolvendo o teu problema. Está entendendo? Para ninguém ficar marcando um ao outro. Então é muito interessante essa trilogia de palavras. Bacana. Coronel, nós estamos encerrando a nossa entrevista, né? Nosso bate-papo, na verdade, um bate-papo muito agradável, muito rico de informações. Certamente nós não teríamos a oportunidade assim, de encerrar nenhum desses temas que foram aqui iniciados. Teremos outras oportunidades para dar continuidade. Eu quero também aproveitar para incentivar os colegas que estão nos escutando para que possam nos ajudar em parcerias, para que eu possa manter essa rádio, porque eu tenho custo, né, com essa rádio. E a gente precisa manter esse trabalho. Eu quero aproveitar também para dizer que serei um estrito defensor da literatura, da arte, da cultura do Maranhão e também dos valores que eu considero como importantes, princípios e valores éticos e morais que nós tanto buscamos, né? Eu aprecio também um Brasil diferente, com pessoas educadas, com uma educação que faça um diferencial em nosso país, né? Que a gente possa viver num ambiente de liberdade plena, que não exista censura, que essa censura que hoje se instalou em nosso país, ela é depreciativa, ela nos faz mal e nós não podemos aceitar, não podemos conviver com isso. Eu peço ao colega e amigo, também confrade Sebastião Bispo Lopes, para fazer as considerações finais, para que a gente possa encerrar o nosso bate-papo. Muito obrigado. Sanches, eu quero agradecer, acima de tudo, o convite que você fez para nós estarmos hoje neste bate-papo e ter escolhido vir aqui à minha casa. Para mim foi bom. Eu quero dizer a vocês que estão nos ouvindo, o nosso amigo Sanches
é uma pessoa extraordinária, porque ele, além de escritor, poeta, ele sempre está buscando mais alguma coisa. A iniciativa que ele teve agora de criar a rádio, no dia do rádio, Fala Sanches. Esse foi uma iniciativa formidável. Eu peço a todos vocês, e espero que cada um de vocês que estão me ouvindo nesta noite, ouvindo nosso amigo Sanches, e compreenda que é um primeiro momento das entrevistas que deverá ter nesta rádio. Eu agradeço a paciência que tiveram conosco e espero que cada um que possa contribuir com informações, com sugestões, que nos traga através do... Fala Sanches. Dê aí o telefone, dê o telefone seu da rádio. Meu telefone é o 98981359372, esse é o, repetindo, 981359372. Eu tenho também, eu tenho o Instagram, né, que é o Sanches_José Carlos, então Instagram Sanches_José Carlos. E por fim, o nosso site, onde eu escrevo diariamente, que é o falasanches.com, através dos quais os nossos ouvintes podem entrar em contato diariamente, podem buscar informações, dar sugestões e interagir conosco, que eu ficarei muito grato. Muito obrigado a todos, obrigado ao querido amigo Sebastião, ao Fábio Hunter e Fabiano Hunter, que estão aqui conosco, nos apoiando. Forte abraço a todos, boa noite. Fora disso, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade e a cada um dos senhores que tiveram a paciência de nos ouvir até este momento. Boa noite a todos.